Ok, localizei o erro aqui. Olá, eu creio que agora tá ok, né? Tá tranquilo o áudio? Alguém dá um ok? Ótimo. Bom, a casa nos pede para que a gente possa ter água, para que ela possa ser fluidificada. No caso aqui eu tenho duas, uma para eu tomar no decorrer do estudo e a minha para fluidificação. Aquele que desejar colocar o nome no livro de radiação, escreve aí no comentário o nome da pessoa e radiação, porque assim é colocado. Também pede que seja comunicado que no horário de 20 horas e de 9 horas, isso no mundo, nos Jesus Amigo Jesus, nós temos duas lives que podem ser compartilhadas por todos, apesar de estarmos na página do Mundo Luz. Vamos então fazer a nossa prece de irradiação e logo em seguida a gente começa o nosso estudo. Então vamos lá, que possamos nós fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele essa oportunidade de estarmos aqui reunidos neste momento. Se pensarmos, poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós tiramos um tempo nosso para nos dedicarmos à vida espiritual que nos pertence. E rogamos nesse momento que o amparo divino, que está sempre disponível a todos, possa nos alcançar, porque estamos saindo da sombra e entrando na zona de irradiação do Sol Divino. Que essa luz divina que nos ilumina e nos ampara neste momento possa dar recurso aos nossos anjos da guarda, aos mentores da casa, que aproveitando essa brecha e essa abertura, nos ilumine a mente e o coração com o material didático que foi preparado para o estudo da noite. E que nós, nessa união divina, em prece e em atenção e em boa vibração por causa do estudo, possamos dispersar à nossa volta e aonde se fizer necessário os fluidos benéficos que qualquer um de nós emana, sendo bom quando temos bons pensamentos e não tão bons quando estamos aborrecidos. Que Deus, iluminando a todos, possa nos amparar neste momento. Vamos então ao início do estudo. O nosso estudo de hoje tem como tema acreditar e agir. Para a gente compreender um pouquinho o estudo, eu fiz uma breve introdução em que eu vou passar por ela com uma certa velocidade, mas para ela dar base para nós e podermos compreender o final, que é o nosso objetivo. Então nós vamos verificar que o que quer dizer acreditar e agir? Se nós observarmos, a referência para o nosso estudo é o livro Consolador, nas perguntas 354 a 356, e que o tema dessas questões é fé. E o livro Pensamento e Vida, que no capítulo 6 também o tema é fé. Então nós podemos compreender que
acreditar e agir é ter fé e fazer. Então vamos trabalhar em cima dessa lógica para compreendermos o que a doutrina nos oferece. E aí nós começamos com o Consolador na pergunta 231 do livro do Consolador, onde Emmanuel é perguntado e ele nos dá a seguinte resposta: a lição do Senhor não nos fala do absurdo de um cego a conduzir outros? Por essa razão é que toda reunião de estudos sinceros dentro da doutrina é um elemento precioso para estabelecer o roteiro espiritual a quantos se deseje o bom caminho. A missão da luz é revelar com verdade serena. O coração iluminado não necessita de muitos recursos da palavra, porque na oficina da fraternidade bastará o seu sentimento esclarecido no Evangelho. Essa lição de abertura, essa questão, ela vai ter maior esclarecimento no decorrer do nosso estudo. E a gente continuando, Emmanuel diz que a grande maravilha do amor é o seu profundo e divino contágio. Por esse motivo, o Espírito encarnado, para regenerar os seus irmãos da sombra, necessita iluminar-se primeiro. Qual o esforço fazemos diariamente para que nós sejamos capazes de nos iluminarmos? Jesus diz: brilhe a vossa luz. Qual o esforço fazemos no dia a dia para que essa luz nossa possa se desenvolver e se tornar aquela luz que ilumina aqueles que estão à nossa volta e que ainda não sabem o que nós compreendemos? E vamos entender isso um pouco mais à frente. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz que a fé não encontra definição no vocabulário vulgar, dentro do dicionário que temos. A fé, é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida, aonde essa sabedoria de Deus existe em nós, mas como colocá-la para fora? Emmanuel nos diz que o tronco podado, a árvore cortada, oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. Sabedoria, aonde está a nossa sabedoria? E aí eu trago um pensamento de Confúcio, um sábio chinês, que diz assim: aquilo que eu ouço, eu esqueço. Então, se eu trouxer uma receita de bolo e ditá-la, é bem provável que amanhã ou depois, quando tentarmos fazer, a gente ficará pensando como é mesmo a receita. Mas Confúcio diz que aquilo que eu vejo, eu lembro. Então, se junto da receita de bolo eu trouxer as embalagens dos produtos, eu vou ter o áudio e eu vou ter a imagem. São duas informações que me permitem lembrar no dia de amanhã como preparar essa receita. Pode ser que eu não lembre exatamente as quantidades, mas a lembrança da imagem, do ovo, da farinha, do fermento, da forma, me dá uma capacidade de ir exercitando até achar
uma medida adequada. E ele termina dizendo que aquilo que eu faço, eu aprendo. As lições que nós temos contato com ela no dia a dia, através dos estudos, através das palestras e mesmo através das leituras, o quanto de esforço fazemos para ir meditando sobre essas lições e tentando achar meios de colocá-las em prática no nosso dia a dia. E aí eu trago Jesus. Há um momento em que ele está no meio dos doutores e lá na parábola do bom samaritano, um deles vira para Jesus e diz: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? E essa pergunta é direcionada a nós: o que está escrito na lei? O que os Espíritos nos ensinam? E como nós interpretamos? E aí nós vamos então para o Livro dos Espíritos, para a gente compreender quem somos. Que definição se pode dar dos Espíritos? E ali ele está escrito com letra E maiúsculo em destaque, porque esse Espírito tem diferença do Espírito da questão 23, que numa outra época falaremos sobre essa diferença. Mas que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação. Então eu sou um ser inteligente da criação. Povoo um universo fora do mundo material. Eu carrego comigo essa compreensão de que eu não tenho necessidade das coisas materiais para me apegar a elas, que enquanto estou no mundo físico elas me são úteis, mas que eu dê valor à vida espiritual se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E aqui nós temos uma chama, um clarão, uma centelha. Carregamos essa consciência de que somos essa chama, esse clarão, porque essa informação vai nos auxiliar no momento da fé, no momento de fazer. E eles ainda dizem que essa chama ou essa centelha tem uma cor que para vós, se pudéssemos vê-la com os olhos físicos, vai do escuro, e aqui está o espírito escuro, ao brilho do rubi. E aqui temos o espírito brilho do rubi. Conforme o espírito é mais puro ou menos puro. E aí a doutrina nos mostra que entre o espírito escuro e o espírito brilho do rubi tem uma grande escala, uma infinita escadaria que todos temos que percorrer. A doutrina nos traz uma outra informação que é extremamente útil. Ela nos diz: os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Tínhamos essa compreensão de que os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no mundo. E aí nós compreendemos que aqui está o espírito e que em cada mundo em que esse espírito chega para estagiar, desse mundo ele absorve o fluido cósmico universal e desse fluido cósmico universal ele constrói o corpo espiritual. E o corpo espiritual é o molde, é a forma para o corpo físico.
E aí nós chegamos a esse quadro que ele vai nos ajudar a entender a nós e aqueles que estão à nossa volta. É um exemplo didático e ele está baseado no que está escrito no Livro dos Espíritos, nessas questões 189 a 191. É a base, mas no livro A Gênese também tem mais informações sobre isso. Então nós temos aqui o espírito escuro e o espírito cor de rubi. E sabemos que entre eles há uma imensa escala. E aqui nós temos o mundo material e nós temos o mundo espiritual. E nós vamos observar que o espírito puro vamos utilizar como referência Jesus, mas o espírito escuro vamos utilizar como referência o bebê. Porque a doutrina nos mostra que da mesma forma que o corpo físico surge bebê e se desenvolve ao longo dos anos, se tornando criança e adquirindo conhecimento, depois jovem e adquirindo mais conhecimento, se tornando adulto e assim vai até que aos 100 anos desaparece. No caso dos espíritos, uma vez criado por Deus, ele segue uma trajetória de evolução já agora eterna, sem fim, sempre crescendo. E a doutrina nos mostra que os espíritos bebês, eles só podem nascer nos mundos primitivos, só encarnam nos mundos primitivos. E a vida deles é totalmente material. Ele sofre a influência da matéria praticamente 100%. Enquanto o espírito puro, praticamente ele não tem a influência da matéria, somente a vida espiritual. Então nós vamos verificar que nós temos os espíritos crianças e observamos que o espírito criança tem muita influência da matéria, mas já começa a ter a influência da vida espiritual. E aí o espírito criança tem uma similaridade de entendimento como as crianças nossas. Começam a aprender as coisas, começam a fazer, a ir à escola, começam a fazer amizade, a entender o que é certo e o que é errado conforme a orientação da mamãe. Os espíritos crianças também seguem esse caminho. Temos os espíritos jovens, e a gente vê que os espíritos, eles não têm cor, não têm nacionalidade e não têm sexo. Então eles podem nascer tanto num corpo masculino quanto num corpo feminino. Podem nascer num conjunto familiar rico ou pobre, ou num país qualquer, ou num planeta qualquer. E temos agora também os espíritos adultos, que são aqueles espíritos que não creem em Deus, vivem a vida material, os espíritos adultos que já crêem na existência de Deus, e os espíritos adultos que creem em Deus e nos espíritos. Então nós verificamos que essa escala evolutiva, ela é de milhões de anos entre uma escala e outra, e ela é de milhares de reencarnações entre uma escala e outra. Por que isso é importante para termos fé? Porque precisamos lembrar da sociedade na qual estamos inseridos. Precisamos compreender qual é essa sociedade à nossa volta e aonde nos encaixamos. Vamos verificar que os espíritos dizem que os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no mundo. Então, quantos espíritos disfarçados aqui? E qual o nível de entendimento e conhecimento desses espíritos? Então nós temos os espíritos jovens, os adultos que não creem em Deus, os adultos que creem em Deus e os adultos que creem em Deus e nos espíritos. E nós estamos todos misturados
entre aqueles que mais sabem e aqueles que menos sabem. E isso é importante porque a nossa família é constituída dessa forma. Pode ter espíritos jovens, pode ter espíritos adultos que creem em Deus ou que não creem em Deus, pode ter espíritos adultos que creem em Deus e nos espíritos. Nessa família, o espírito que veste o uniforme feminino é um espírito que crê em Deus e também nos espíritos. O esposo é um espírito que não tem crença em Deus. Para ele, morreu, acabou. E tem as crianças que vêm. São almas milenares que estão em corpos infantis que estão amadurecendo. A nossa família é composta por esta mistura. Temos uma outra família que tem essa outra composição. E assim, as famílias que estão à nossa volta também têm essa composição. E aí voltamos ao Livro dos Espíritos. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, todos, mas nem todos a compreendem. E aí nós verificamos a reunião de pessoas em que, se conseguirmos enxergar as almas que estão disfarçadas nesses corpos, qual a natureza delas? São almas jovens, almas adultas, que creem em Deus, que não creem em Deus, que creem em Deus e creem também nos espíritos? Os espíritos dizem que os homens de bem e os que se decidem a investigá-la, as leis de Deus, são os que melhor a compreendem. Nós, qual esforço fazemos diariamente para investigar essas leis, para melhor compreendê-las e assim melhor compreender aqueles que estão à nossa volta? Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, Kardec nos traz o seguinte, é um comentário que ele diz que a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Qual esforço fazemos diariamente para que a gente consiga compreender essas leis divinas? Quanto esforço fazemos para estudá-la e colocá-la em prática? Eles, os espíritos, dizem então que o homem de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. E aí nós temos aqui duas individualidades físicas. Quais são as almas que ali estão? Como elas compreendem a vida? Em outra questão, não esqueceis nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade no mundo espiritual, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa, e um inferior para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Como nós estamos agindo no meio social onde vivemos? Carregamos esse conhecimento, esse entendimento
para saber que ao meu lado pode ter uma alma que me ampara e me auxilia, que me ajuda a entender as coisas e a me orientar. E eu lembro que eu tenho um compromisso junto de Deus para com esses que vivem à minha volta e que ainda não compreendem o que eu venho estudando, o que eu venho exercitando no dia a dia, para auxiliá-los e para auxiliá-los através do exemplo. A gente viu que Emmanuel ele abre para nós o estudo lá no início, onde ele diz que a lição do Senhor não nos fala do absurdo de um cego a conduzir outros cegos. Estamos nesse quadro ou superamos essa condição? Porque ele diz que, por essa razão, é que toda reunião de estudos sinceros dentro da doutrina é um elemento precioso para estabelecer o roteiro espiritual a quantos desejem o bom caminho. Então, se eu sei que estou no meio de espíritos que podem me auxiliar, o quanto aproveito desse auxílio? Mas se eu também compreendo que estou no meio de espíritos que não sabem o que eu sei, qual o meu esforço para compreendê-los? O conjunto familiar nosso ele é constituído de almas diferentes. Como lidamos em casa, junto com os parentes, junto com os vizinhos e os colegas de trabalho e aqueles que a gente encontra na rua? Os homens de bem e os que se decidem a investigar a lei são os que melhor a compreendem. E aí a gente vai observar que a doutrina nos mostra que para compreender e investigar a lei é necessário nos recolhermos, estudarmos, meditarmos, utilizar livros, dicionário, caneta, caderno, porque sem o conhecimento do que está escrito na lei, como poderemos interpretá-la? Sem saber o que a lei nos fala, como poderemos agir diante de cada quadro? Aproveitando a oportunidade do contexto em que nos encontramos, as doenças surgem, os escândalos aparecem. Verificamos a sociedade em estado de pavor. E nós estamos no meio dessa sociedade. Não devemos descuidar dos cuidados de higiene, mas como nos comportamos diante do quadro e como auxiliamos aqueles que estão à nossa volta. Recolhemos conhecimento, recolhemos informações seguras para ajudar aqueles que estão junto de nós? Então é necessário o estudo, o dicionário. Sem ele é muito difícil. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, e eles dizem que o progresso moral decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. E eles afirmam que não é possível ser moralmente correto sem o conhecimento intelectual. Mas aí alguém vai dizer assim: bom, eu conheço esse senhorzinho, ele não sabe ler, não sabe escrever, e ele é de uma postura, ele é de um comportamento moral extremamente invejável. Podemos, por exemplo, trazer a figura do Chico Xavier, que ele próprio diz que não teve muita oportunidade de escolaridade. Mas verificamos à nossa volta individualidades que têm um comportamento digno e mal conseguem escrever. Então devemos lembrar os ensinamentos que está dentro da doutrina. O que está escrito na lei? Como interpretas?
Os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no mundo. Então esse senhorzinho, muitas vezes, é o disfarce de uma alma elevada que se encontra no nosso meio para, através da exemplificação dele, mostrar-nos a oportunidade de desenvolvermos o progresso moral. Ele não sabe ler, ele não sabe escrever, porque está no mundo físico numa condição programada que ele próprio fez. Mas ele carrega no seu interior a sabedoria divina. E a sabedoria divina sobrepõe a matéria, como a gente viu no quadro atrás. À medida em que o espírito evolui, ele se torna mais espiritualizado e menos materializado. Quanto maior a evolução do espírito, menos matéria interferindo nele, mais atitude espiritual. E aí a gente vê que um espírito que se encontra numa posição dessa, ele carrega um grande conhecimento espiritual e a vida material já se torna menos importante para ele. Como pode o progresso intelectual engendrar, produzir, gerar, conceber progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. É desse modo que a gente descobre como passar a agir corretamente, porque percebemos e vivemos entre o estado em que somos maus, as consequências que recolhemos disso, e quando nos tornamos boa pessoa e passamos a colher o benefício dessa bondade. Porque cada ato de bondade que direcionamos a alguém, algo de bom também retorna em nosso favor. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, quanto mais sabemos, quanto mais intelectualmente temos conhecimento, maior a nossa responsabilidade. Como é, nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? O progresso completo constitui o objetivo, mas ele tem que ser construído ao longo de alguns milhões de anos. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas asas que só com o tempo chegaram a equilibrar-se. Então, verificamos que a inteligência permite desenvolvermos coisas boas ou não, conforme a nossa dedicação em transformar esse conhecimento intelectual em conhecimento moral. E aí Emmanuel ajuda a compreender mais essa questão do bem e do mal e da intelectualidade. No livro Seara dos Médiuns, ele traz o seguinte: a educação confere discernimento. Ok, lemos isso. Como compreender essa frase dele? Para isso é necessário que a gente busque o dicionário primeiro. E no dicionário nós vamos achar assim: a educação, ação ou ato de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. Então aquele que educa, aquele que se instrui, ele se aperfeiçoa, confere
é o mesmo que ceder ou dar. E discernimento, aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza, bom senso, capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. Então a educação, ela confere discernimento. Então a educação confere ao outro a capacidade de enxergar o que é certo e o que é errado. Isso não significa que ele vai fazer um ou outro, mas ele sabe. E aí Emmanuel nos auxilia com a doutrina espírita, dizendo que o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem, todo o bem que precisamos fazer. Então, qual o esforço que eu faço no meu dia a dia para transformar esses dados teóricos em realizações práticas, através de ações simples? Para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Mais uma vez, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 6, que fala da fé, diz que não basta crermos que existe a luz, mas precisamos buscá-la com perseverança e com fervor. Indo lá para o livro Consolador, na questão 354, ele diz: perguntaram a ele: poder-se-á definir o que é ter fé? E ele responde que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Como eu guardo essa certeza em Deus? Eu conheço a lei, eu sei o que está escrito na lei e como eu a interpreto. Certeza que ultrapassa o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. A razão eu adquiro pelos livros, o sentimento eu adquiro pelo exercício diário entre aqueles com quem eu convivo, porque eu preciso lembrar que a família é um agrupamento de espíritos em graus variados e eu estou naquele meio. Qual a minha disposição para desenvolver essa fé, para conseguir alcançar essa possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei? Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. Então eu tenho festa, eu tenho viagem, eu tenho descanso e eu tenho estudar. E saber trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Porque muitas vezes nós que frequentamos com uma certa assiduidade a casa espírita, na posição de tarefeiros, ouvimos assim: olha, hoje eu não vou porque meu parente está fazendo aniversário. Olha, eu não vou porque tem um feriado.
e estou viajando. Quantas almas que naqueles dias buscam a casa espírita socorro. E muitas vezes na nossa tarefa de atendimento fraterno, e temos um conhecimento de vida de um determinado assunto, a espiritualidade se esforça por trazer alguém para que pudéssemos nós ser aquele que o atendesse, mas não estamos lá. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela, a fé, exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e todos os problemas, sem angústia, sem tristeza, sem rancor, sem desespero, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito, a disposição sincera do discípulo, porque temos o conhecimento, mas é através da ação física que demonstramos a nossa capacidade, relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. E como Emmanuel fala sobre a humildade aqui, nós precisamos também traduzir essa palavra. E aí Emmanuel, ele diz para a gente assim: no dicionário, a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penura, na necessidade, na nudez, na fome. Ele traz a doutrina e diz: a humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, de julgar, de reprovar e tomar qualquer atitude compreensiva no brio pessoal, na sua honra pessoal, essa individualidade simplesmente abençoa. O humilde então perdoa, o humilde então compreende, o humilde então tem disposição para ajudar aqueles que estão à sua volta. Porque ele, tendo direito, ele simplesmente abençoa. Voltando ao Consolador, será fé acreditar sem raciocínio? Acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé em si. Porque a fé começa de uma pequena crença que vai se desenvolvendo. Aquele que se aproxima da doutrina espírita ouviu de alguém sobre a vida espiritual e sobre esses ensinos. Ele acredita naquele que fala com ele e tem uma certa confiança. E aí ele passa a frequentar a doutrina espírita para conhecer exatamente o que é isso. Ele se aproximou por uma certa crença. Mas Emmanuel continua dizendo que administrar as afirmativas estranhas, admitir as afirmativas mais estranhas, sem o exame minucioso, sem pesquisar, sem verificar o fundo da verdade ali, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo. E Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, nos diz que é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. E Emmanuel diz que admitir as afirmativas mais estranhas, sem um exame minucioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos da imposição, do absolutismo, conduzem as criaturas
todos os despauterios, a todos os estados de irracionalidade, de tolice, de comportamento inadequado. Como nos comportamos? E Emmanuel nos traz que no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 27, Allan Kardec então diz assim que há pessoas que não têm tempo nem aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado e que aceitam sem exame o que lhes ensina. Nos enquadramos nesse quadro ou fazemos como Allan Kardec nos diz no Livro dos Espíritos? O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Quem deseje tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio, através da doutrina, do Livro dos Espíritos, e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Sem esse esforço, não há possibilidade de compreender a fé, não há possibilidade de compreender aqueles que estão à nossa volta e muito menos ser humilde. Voltando ao Livro dos Médiuns, Allan Kardec diz que por isso dizemos que quem deseja estudar esta ciência deve observar muito e durante muito tempo. Se, porém, se detiver na superfície, expõe-se a formular juízo prematuro e, consequentemente, errôneo. E aí nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz a definição de fé para completar o nosso estudo. Ela diz assim: numa outra acepção, num outro sentido, num outro significado, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Qual a minha intenção? O que desejo? Aqui na juventude eu penso em ser médico. Então, fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Então a garota, ela deseja alcançar esse objetivo. E eles continuam: ela, a fé, dá uma espécie de lucidez, dá uma espécie de clareza àquele que tem fé e permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar. Em pensamento se verifica aonde se quer chegar e os meios de chegar lá. Entrar para a faculdade, estudar muito e alcançar o diploma. De sorte que aquele que possui fé caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Então nós verificamos que quem tem fé não é aquele que fica sentado aguardando algo acontecer, mas é aquele que, desejando alcançar um local, um objetivo, uma condição, trabalha por isso. E aí eu trouxe o exemplo do nosso lar. Para se chegar em nosso lar, há dois caminhos. Então nós que estamos aqui ainda encarnados e que já conhecemos as lições trazidas por André Luiz, qual caminho desejamos? O de caminhar pelo umbral até sermos resgatados e chegarmos em nosso lar? Ou de utilizar essa estrada mais tranquila, onde ela é construída através do esforço e da luta diária do nosso dia enquanto estamos encarnados? Qual a nossa disposição? Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita,
que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, tão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um bom resultado. Acreditar e agir, ter fé e fazer. Bom, chegamos ao fim e aí a gente fecha com essa mensagem: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. A Viviane disse que nós poderíamos ter um minutinho de perguntas. Viviane, você está aí? Podemos fazer isso? Você controla? Eu estou observando aqui na tela. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Temos alguns minutinhos antes de encerrarmos, antes de fazer a nossa prece de irradiação. Bom, tem uma pergunta aqui da Litsa: já trazia um conhecimento de outras vidas? Todo espírito no mundo de provas e expiações já carrega milhares e milhares de reencarnações e traz conhecimento das outras vidas. E eu vou trazer um exemplo interessante aqui que é assim: para que esse conhecimento possa surgir, para que ele possa ser despertado na mente que está encarnada, há duas situações. Primeiro, a programação espiritual. Isso foi planejado para que tal fato aconteça? Se sim, aí nós temos uma outra circunstância. Aqui está o espírito. E o espírito, quando nasce, ele nasce num corpo novinho, um corpo de bebê 0 quilômetro. E esse corpo de bebê começa a ver o mundo através dos olhos, do olfato, do paladar, da audição, do tato. E esse corpo ele tem um cérebro totalmente branco. O espírito, para se manifestar, ele depende do corpo. Se ele está fixo ao corpo e se manifesta pelo corpo, ele só vai conseguir fazer o que está escrito na memória. Então é necessário que o espírito encarnado estude, e quanto mais ele estuda, e aí nós estamos falando da vida espiritual e através da doutrina espírita, mais conhecimento ele escreve na sua memória física. E esse conhecimento da memória física é complementado pela memória espiritual, que vai adicionando informações a ele. Um exemplo clássico que nós temos dentro de sala de aula: depois de 40 minutos, o professor termina a explicação e a turma em alvoroço: professor, não entendi nada. Mas nós temos 1, 2, 3 alunos dentro da sala de aula que simplesmente compreendeu a matéria e muitas vezes consegue discorrê-la com tanta clareza. Qual a diferença deles por nós? É que eles, tendo contato com a matéria, que passa a alimentar a sua memória física, passa a receber complemento daquilo que ele já conhecia, e isso vai facilitando o seu entendimento. E aí, à medida em que vamos estudando e vivendo, mais informações vamos acumulando aqui, e que vai sendo não só transportado para a memória espiritual, como também trazendo da memória física para a espiritual, ou também da memória espiritual para a física.
Bom, essa pergunta da cremação, eu vou te sugerir que você dê uma olhada num vídeo chamado Pinga Fogo, de 1971, onde Chico Xavier ele fala com maior clareza sobre esse assunto. Dá uma pesquisada no YouTube, porque ele vai falar com mais clareza e ela está muito fácil de ser achada. É só pesquisar cremação Pinga Fogo. Denise, quando sei que passei do crer para o eu sei. É quando nós, estudando a matéria, porque é necessário ter a informação teórica, e através dessa informação teórica nós vamos observando o mundo, e nós vamos descobrindo o que é certo e o que é errado, e vamos percebendo que as nossas ações, à medida em que elas são feitas de forma a beneficiar aqueles que estão à minha volta, sempre produz um benefício para mim. Então, nesse momento, eu começo a perceber que eu deixei de crer que as coisas vão melhorar porque Deus vai me ajudar, e passei a saber que as coisas melhoram quando eu me disponho a viver bem com o outro, auxiliando. É um bom dia, às vezes um carregar de uma sacola, o abrir a porta para alguém que está chegando, o esperar alguém passar para que eu possa fechar a porta, o dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, o olhar com carinho para aqueles que encontramos na rua e que sofrem com as dificuldades materiais, e compreender que aquela condição faz parte da sua programação. Porém, eu posso muitas vezes fazer como Jesus: vinde a mim e eu vos aliviarei. E às vezes um simples gesto meu alivia aquela dor que bate forte naquele coração que chora momentaneamente na minha frente. O caminho, Adriana, o caminho mais tortuoso para se chegar a nosso lar pode ser a não liberação do perdão do mesmo jeito que aquele que faz o mal a outrem. Precisamos compreender que aquele que faz mal, ele muitas vezes não sabe que o ato dele é mal. Nós precisamos lembrar que existe uma escala evolutiva dos espíritos, e muitas vezes aquela alma que age com maldade, ela não sabe que o que ela faz é tão ruim e prejudicial a ela própria. E aquele que não perdoa, às vezes ele tem um conhecimento intelectual da vida material e da vida espiritual, mas ele ainda não tem fé. Ele ainda acredita que o outro precisa pagar pelo que fez a ele. Esse que não perdoa ainda não conhece o que está escrito nas leis e por isso também não interpreta, ou se conhece, não interpreta corretamente, porque nas leis está escrito: perdoai quantas vezes se fizer necessário. E a doutrina espírita diz que nós renascemos no conjunto familiar que melhor se adequada às nossas lições. Muitas vezes eu fui essa alma que feri esta em outras existências, ou que eu fiz com que essa se perdesse e se desviasse, como o caso de A Reencarnação de Segismundo, que está no livro
os missionários, se eu não estiver enganado, e que agora eu preciso renascer com essa individualidade para ajudá-la a corrigir o seu caminho. Então ela vai me ofender. E isso está escrito dentro da doutrina dos Espíritos. Se eu conheço a doutrina e consigo interpretar as leis, então fica fácil o trabalho do perdão. Se eu não conheço as leis divinas, eu me revolto. Viviane, você está por aí? Eu creio que nós já devemos encerrar por aqui. Eu vou fazer assim. Nós vamos fazer a nossa prece de irradiação, nossa prece de agradecimento, lembrando que durante uns 2 minutinhos permaneçamos de um certo modo em silêncio para que o passe possa ser dado. E eu vou visualizar as perguntas depois, e aquelas que eu compreenderem que se faz necessário, eu dou um retorno no próprio grupo aí. E aí, se eu tiver algum link com alguma informação, ou às vezes a Viviane acha uma oportunidade da gente desenvolver um estudo em cima do tema. Eu fico agradecido a todos pela companhia, pela irradiação, produziram enquanto estivemos aqui juntos. E agora nós vamos para a prece final. Vamos aproveitar esse instante de tranquilidade. Vamos cerrar os nossos olhos por alguns instantes. Vamos agradecer a Deus através do bom pensamento que possamos desenvolver essa oportunidade de nos encontrarmos. Agradecer aos bons espíritos que junto de nós procura aproveitar essa oportunidade para irradiar sobre nós o benefício que encontra à mão deles, mas que eles só podem ceder à medida em que abrimos a mente e o coração para recebê-las. Que possamos agradecer o nosso anjo de guarda, que no decorrer do dia buscou nos intuir para que pudéssemos tirar um momento da nossa vida, das nossas atividades e nos concentrarmos nesta reunião. Que possamos externar esse momento de paz e de tranquilidade em favor dos nossos familiares, daqueles que vivem à nossa volta na condição de vizinhos, colegas de trabalho, transeuntes aos quais encontramos, dentro da cidade onde residimos, no país em que estamos e o planeta ao qual pertencemos neste momento. Que possamos alcançar tanto o mundo físico e o mundo espiritual através da boa irradiação e do bom pensamento. Que Deus, amparando todos nós, fortalecendo todos nós, à medida em que abrimos espaço e condição para receber, possamos desse benefício estender àqueles que estão à nossa volta também, daqui a pouco, amanhã, no decorrer do dia, guardando essas lições, refletindo sobre elas, lembrando a frase de Confúcio: aquilo que eu ouço, eu esqueço, aquilo que eu vejo, eu lembro, mas aquilo que eu faço, que eu exercito, eu aprendo. Que possamos, dentro desse quadro, dessas informações que nos foram trazidas através da doutrina, localizar aquilo que nos complementa e que nos esclarece, para que possamos utilizá-la em nosso próprio melhoramento. Se hoje eu me torno melhor do que ontem, por si só já me tornei uma pessoa caridosa no meio aonde estou inserido. Agradeço a todos a oportunidade do encontro. Rogo a Deus que nos ilumine sempre
e desejo a todos uma boa noite. Mas antes eu tenho um pequeno recadinho para vocês. Para aqueles que tiverem oportunidade, no dia de amanhã eu estarei às 9 da manhã conectado à página da Fraternidade Espírita Jesus Amigo, e a gente vai ter o desenvolvimento do tema Alguma Coisa. É do livro Fonte Viva, e é o capítulo 28. Aquele que tiver a oportunidade de estar amanhã neste horário e desejar, e tiver o livro, faz uma leitura dele. Às vezes amanhã, quando encontrarmos, podemos ter uma oportunidade melhor de aproveitar essa fonte em nosso benefício. Obrigado a todos, que tenhamos todos uma boa noite. Até a próxima.